E nessa certeza de que hoje, se queremos adorar o Senhor, erga suas mãos e já vai pedindo: Senhor, eu possa me abrir à tua graça neste momento. Que eu possa me abrir à graça da tua palavra nesta noite. Vai pedindo, Senhor, que hoje eu possa estar aberto, estar disposto para aquilo que o Senhor tem reservado para mim nesta noite. Sim, Jesus, eu hoje preciso ser restaurado. Eu sei que tu estás à porta, estás batendo e queres entrar, mas hoje eu preciso ser restaurado, preciso ser transformado. Coloca a mão sobre o teu coração e nós vamos cantar pedindo o Espírito Santo de Deus sobre nós. Que esse Espírito Santo venha reinflamando todo o nosso interior, todo o nosso ser. Vem, Espírito de Deus, nos orientando aquilo que o Senhor quer nos dizer nesta noite. Cantemos pedindo esta luz que vem do alto, o Espírito Santo de Deus. Minha alma tem Sede de ti, ó meu Deus. Minha alma suspira, Minha alma suspira por ti. com a mão sobre o teu coração. Minha alma tem sede Minha alma tem sede de ti. ó meu Deus. Minha alma suspira. Minha alma suspira por ti. Erga suas mãos e diga: sopra, sopra em nós, sopra em nós. sopra em nós. Somos teus filhos, Somos teus filhos, ó Pai. estamos reunidos em Teu nome sopra, sopra em nós. sopra. Sopra em nós. Somos teus filhos, Somos teus filhos, ó Pai. estamos reunidos em Teu nome. minha alma tem sede. Juntos. Minha alma tem sede De ti, ó meu Deus. de ti, ó meu Deus. Coloca a mão sobre o teu coração e diga: Minha alma suspira por ti. Minha alma tem sede Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. Minha alma suspira. Minha alma suspira por ti. Erga suas mãos e diga: sopra em nós. Sopra em nós. Sopra. Sopra em nós. Somos teus filhos, Somos teus filhos, ó Pai. estamos reunidos. Estamos reunidos em teu nome. Sopra, Sopra em nós. sopra. Sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome. Erga sua mão direita, ó vento impetuoso. Ó vento impetuoso. Força! Vem neste lugar. Fortalece o que é fraco. Com teu poder, Com teu poder. rasga o céu. Rasgue o céu, ó meu Pai. Sopra hoje aqui. Vem Espírito Santo. Vem. Erga suas mãos, ó vento impetuoso. Ó vento Impetuoso, Vem neste lugar. fortalece o que é fraco. Com Teu poder, rasga o céu. ó meu Pai. Sopra hoje. Sopra hoje aqui. Vem Espírito Santo. Vem. Ele alabarieri a candará lá, ele a candará lá, ori alabarexiriri. Vai orando, 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 orando no Espírito. Vai clamando no Espírito.
Ore no Espírito, clame no Espírito, cante no Espírito. Vai orando, meu irmão, clame no Espírito, peça esse reavivamento do Espírito. Clamemos no Espírito, oremos no Espírito. Oh, se você não ora no Espírito, clame o nome de Jesus, 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 nome que liberta, nome que cura, que restaura. Oh, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Podemos nos sentar. Quem tiver a sua Bíblia, quem trouxe a Bíblia, né? Jeremias capítulo 32. Jeremias capítulo 32. Quem daqui frequenta grupo de oração? Pouca gente, hein? Né? Quem tem a sua Bíblia, levanta aí para o padre ver. Louvado seja Deus. Mas quem ainda não bebe da fonte, que é o grupo de oração, faça isso, viu? É uma bênção ser de grupo de oração. Se hoje eu sou padre, eu devo a um grupo de oração. Viu? Foi num grupo de oração que alguém rezando por mim, no seminário de vida plena, proclamou que eu seria sacerdote. É? Todo mundo já achou? Quem não achou, silencia também. Porque tem gente que está falando e nem está usando a Bíblia. Jeremias 32, todo mundo achou? Versículo 16. Amém? Quem ainda não achou, diz misericórdia. Misericórdia. Caríssimos irmãos, versículo 16, capítulo 32, versículo 16 de Jeremias. Depois de ter entregue a Baruque, filho de Néria, o contrato de venda, dirigi ao Senhor a seguinte oração. Vamos ler juntos? Ah, Senhor Javé, fostes vós que fizestes o céu e a terra com a força de vosso braço. Nada vos é impossível. Concedeis vossos favores a milhares e castigais os filhos por causa do pecado dos pais. Deus grande e poderoso, que tendes o nome de Javé dos exércitos, sois grande em vossos desígnios, poderoso em vossas realizações, e vossos olhos se acham abertos para todos os destinos dos homens, a fim de retribuir a cada um de acordo com a sua conduta e os frutos dos seus atos. Vós que outrora no Egito e até agora, tanto em Israel como no estrangeiro, também realizastes milagres e prodígios, e conquistastes o nome glorioso de que agora gozais. Vós que fizestes sair do Egito o vosso povo com prodígios, milagres e com a ação poderosa de vosso braço, por toda parte semeando o terror. Vós que lhe haveis dado esta terra, por juramento prometido a seus pais, terra que mana leite e mel. Entraram nesta terra e dela tomaram posse. Não escutaram, porém, a vossa voz, nem observavam vossa lei, e nada fizeram do que lhe havíeis imposto. Então sobre eles chamastes todas essas calamidades. As máquinas de guerra dos inimigos aproximam-se da cidade a fim de assaltá-la.
Vai ser entregue a cidade aos caldeus, que a assaltam pela espada, pela fome e pela peste. O que predissestes realiza-se, vede. Não obstante vós me dissestes, Senhor Javé, que comprasse o campo a peso de dinheiro, perante as testemunhas, quando prestes está a cidade cair nas mãos dos caldeus. Palavra do Senhor. Vocês viram que a oração, primeiro começa a reconhecer o senhorio de Deus. Começa a reconhecer como Deus é grande, como Deus é bom e como Deus tem concedido a bênção ao povo. Mas o que acontece ao longo da oração, o próprio profeta começa a dizer que o povo se voltou contra Deus. O povo não esteve atento àquilo que Deus pediu. Assim como aconteceu na época de Jeremias, nós vamos percebendo que também hoje em dia, nas nossas famílias, nas nossas casas, nós muitas vezes não estamos atentos àquilo que Deus nos pede. Como cristãos católicos apostólicos romanos, nós somos convidados a observar os mandamentos da lei de Deus. Sim ou não? Se nós pegarmos muitos de vocês aqui e perguntarmos os 10 mandamentos, muitos vão passar vergonha. Porque nem todo mundo sabe e não basta só saber de cor, não vive. E se nós olharmos também para os mandamentos da igreja, muitos de nós já não observamos. Muitos de nós já não vivenciamos. Sabemos que, por exemplo, um dos mandamentos é honrar domingos e festas. Quantas pessoas colocam outras coisas no lugar do dia do Senhor? Quantas pessoas já não vão à missa de domingo? Falou que tem cerco de Jericó, todo mundo lota a igreja. Acabou o cerco, ninguém aparece, mas nem na porta. Porque às vezes as pessoas querem respostas imediatas, querem coisas rápidas, querem coisas prontas. E quando querem as coisas prontas, elas não vivenciam a aliança em Deus. Quando nós queremos respostas imediatas, diante de várias situações que nós talvez estejamos vivendo na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, a gente não experimenta aquilo que vem de Deus. Olha o que diz lá em Jeremias, na oração de Jeremias. Vejam bem, versículo 19. Sois grande em vossos desígnios, poderoso em vossas realizações, e vossos olhos se acham abertos para todos os destinos dos homens, a fim de retribuir a cada um de acordo com a sua conduta e o fruto dos seus, olhando para a sua vida hoje, para a sua história hoje. Se Deus tivesse que te retribuir de acordo com a tua conduta, o que você receberia de Deus? Nós só receberemos de Deus de acordo com os nossos atos, se nossos atos forem coerentes com aquilo que Deus pede de nós. Porque tem muita gente que vem à igreja, que reza o terço, que vem no cerco de Jericó, que reza o rosário todo dia, é devoto do Sagrado Coração, mas fala mal do outro, é invejoso, é preguiçoso, é fofoqueiro, adora o mal do outro. Veja, é a oração de Jeremias. O Senhor vai nos dar de acordo com os nossos atos. O profeta está ensinando que se eu quero que Deus me dê algo de bom, eu preciso também buscar aquilo que é bom. Eu preciso fazer o bem. Agora, se eu ficar semeando, aí você vai dizer assim, padre, o senhor fala isso que você não trabalha lá na minha empresa. O senhor fala isso porque o senhor não está na minha casa. Cada um com seu problema. A sua família é difícil? Deus te colocou ali porque Ele tem um propósito. Se na tua casa, na tua família existe alguém independente do álcool, das drogas, ou seja o que for, Deus te colocou ali porque Ele tem um propósito. E Ele quer ver os teus atos para ver se honra a tua casa. Agora, se você estiver ali,
querendo fazer média com Deus, Ele nunca vai te atender. Pessoas que se dizem cristãs, católicas, praticantes, mas que quando estão em casa, ao invés de serem um céu na terra, é o próprio inferno. Pessoas que dizem Ave Maria, que vem toda piedosa. Já, né? Acho que toda paróquia é assim, né? O povo entra na igreja, sobretudo igreja grande lá do centro de São Paulo, que é grande, comprida, o povo entra, senta no banco, aí faz... entorta o pescoço para dizer assim, Senhor, eis-me aqui. Eu fico imaginando Deus lá em cima, dá vontade de torcer o pescoço. Porque na maioria das vezes nós queremos ser piedosos diante de Deus, nós nos mostramos piedosos diante de Deus, quando vamos à igreja para uma oração, só que a gente não olha que atrás de nós estão os nossos atos. E de nada adianta eu ficar com o pescocinho torto, todo piedoso na igreja, se por trás de mim tem uma multidão de pecado. Uma multidão de atos totalmente errados. Todas as vezes que os nossos atos, meus irmãos, todas as vezes que os nossos atos, que vão sempre mais acometendo peso sobre a nossa vida, nós muitas vezes espalhamos a desgraça sobre toda a nossa casa. Se na nossa casa todos nós ali nos sentenciarmos à mentira, alguém da família vai pagar por aquele ato. Eu conheço famílias inteiras. Sabe aquelas famílias? Aqui não, porque o padre já falou que aqui só tem santo, né? Mas tem aquelas famílias que a pessoa sabe que, por exemplo, o filho teve uma criança fora do casamento. Aí a mãe esconde, da nora, parente esconde, outros escondem, e a mentira vai se tornando tão volumosa. Às vezes às vezes aquela criança é mantida fora da família, as pessoas escondem, só que vocês esquecem que quanto mais nós mentimos, quanto mais nós escondemos um pecado da nossa família, quanto mais nós omitimos atos falhos da nossa família, alguém da família pode ser acometido por um mal enorme. E às vezes até uma criança que acabou de nascer, que não fica com saúde, porque alguém da casa está vivendo na mentira. Existem muitos males físicos, que vão nos acometendo pelo nosso pecado, pelo pecado da nossa casa. Se eu hoje escuto atentamente o que nos diz a profecia de Jeremias, e eu quero pedir que o Senhor possa me conceder a bênção de acordo com os atos da minha casa. Como é que eu vou receber essa bênção? Se nós estamos em atos iníquos? Eu espero que está todo mundo em estado de graça, né? Todo mundo confessou para o cerco de Jericó? Sim ou não? Quem confessou para o cerco? Uma das coisas que a gente tem que lembrar sempre, o cerco de Jericó, nós temos que estar em estado de graça. Porque se nós não nos confessamos, viu? Ontem mesmo nós estávamos num cerco de Jericó e na hora da procissão do Santíssimo Sacramento, houve uma manifestação de Satanás na frente do Santíssimo Sacramento. E a mulher queria cuspir na frente de todos os intercessores. Então, naquele momento, porque a nossa tendência, né, padre, se a gente não toma cuidado, a gente já olha a nossa miséria e fala, pronto, Satanás vai cuspir tudo na minha cara agora. E naquela hora a gente não tem que encarar ele. E naquela hora, justamente lembrar, né? Estava com Jesus, o Santíssimo Sacramento. E aí na hora, a primeira coisa que eu fiz foi a minha mão ungida. Taquei na testa dela, buft. Para lembrar que quando ele se manifesta, na frente de Jesus não tem vez, porque antes mesmo de consagrar o Santíssimo Sacramento, eu sou padre, porque Deus me fez sacerdote do Altíssimo.
E diante do Santíssimo Sacramento, diante de um sacerdote, o inimigo tem que se dobrar. E se nós tomarmos esta consciência, meus irmãos, prestem bem atenção, não é mérito nenhum de um padre, mas nós padres temos que lembrar que mesmo em alguns momentos, quando o inimigo quer, ele fala assim, aqui não, porque aqui quem manda é o Senhor Jesus. Por isso que desconfiem, quando muitas vezes alguns padres ou pregadores, leigos e leigos ficam invocando o nome de Satanás. Manifesta. Quando alguém faz isso na minha palavra, fala, vai na casa dele. Porque aqui na minha igreja, não. Eu não sei aqui, né? Porque Jundiaí só tem santo, mas tem lugar que é assim. Não é, padre? Tem padre, olha, é padre, pregador, é leigo, é membro da renovação, e que prega mais Satanás do que Jesus Cristo. Se você quer que o Senhor da sua casa seja Jesus, fale dele, nunca do inimigo. Não fique exaltando o nome dele. Ah, mas as coisas estão dando errado. Não é o inimigo, é a sua limitação, é o seu pecado. Tem muita gente que é pior do que Satanás dentro de casa. Faz um monte de coisa errada e diz assim, foi o diabo. Vou te contar. Meu irmão, minha irmã, vejam bem na oração de Jeremias, peguem lá. Versículo 20. Vós que outrora no Egito e até agora, tanto em Israel como no estrangeiro, também realizastes milagres e prodígios, e conquistastes o nome glorioso de que agora gozais. Vós que fizestes sair do Egito o vosso povo com prodígios, milagres, com a ação poderosa do vosso braço, por toda parte semeando o terror. Vós que lhe havíeis dado esta terra por juramento prometido a seus pais, terra que mana leite e mel. Entraram nesta terra e dela tomaram posse. Vamos ler bem forte. Não escutaram, porém, a vossa voz, nem observaram a vossa lei, e nada fizeram do que ali havíeis imposto. Então sobre eles chamastes todas essas calamidades. Estão vendo? Deus nos dá a posse. Você acredita que aquela casa foi Deus que te deu? Você acredita que o teu trabalho foi Deus que te deu? Você acredita que os seus estudos foi Deus que te deu? É? E se você acredita, então consagre todos os dias a sua casa, a sua família ao Senhor. Consagre também a sua casa, a sua família ao senhorio de Jesus. Existem muitas situações, sobretudo pessoas que mudam de uma casa para outra. Que mudam de uma casa para outra. Aí você fala, depois que a gente mudou para aquela casa, todo mundo fica doente. Depois que a gente mudou para aquela casa, ninguém para emprego nenhum. Depois que a gente mudou para aquela casa, os meus filhos não param. São crianças que eram calmas, mas de repente ficaram crianças arredias, rebeldes. Quando eles estão na rua, são santos, mas chega em casa, parece que o inferno acontece. Porque tem muitas pessoas, devido aos seus atos, devido aos seus pecados, pessoas que fizeram coisas erradas, pessoas que vão a centro espírita, a candomblé, a macumba, a feitiçaria, pessoas que consultam horóscopo, tarô, pessoas que fizeram aqueles tabuleiros de esoterismo, pessoas que buscam respostas naquilo que não vem de Deus. E pessoas que chegam até a praticar sacrifícios dentro das casas. Cortar o pulso, misturar o sangue, e tantas situações. E às vezes aquela casa pode chegar até ter alguém que foi assassinado. Só que você muda para aquela casa, você muda para aquela situação, você muda para aquela casa, só que ali você percebe que as coisas não vão à frente, não caminham. Por quê? Você mudou para lá, mas você não pediu para abençoar e consagrar a sua casa ao coração de Jesus. Padre, mas eu coloquei a imagem do Sagrado Coração de Jesus e Imaculado Coração de Maria. Mas em muitos momentos, você não pediu para que um padre pudesse abençoar e consagrar a sua casa. Porque é preciso romper.
Eu estou dizendo isso para vocês porque há pouco tempo, alguém me procurou lá na paróquia. Sempre procurou, mas nesse tempo procuraram lá na paróquia. E de repente foram me procurar e falou: padre, nada está dando certo na minha vida desde que eu mudei naquele apartamento. Quando eu estou dormindo, eu escuto como que unhas arranhando o piso. Já imaginaram? Como se fosse um piso desse aqui, unhas mesmo, arranhando o piso. Da sala para o quarto, do quarto para a sala, e várias situações. E essa pessoa não morava dentro do meu território. Por isso que eu tenho que pedir intercessão. Aqui tem intercessores, não tem? Tem ou não tem? Eu mando tudo do intercessor. Tudo gente boa. Porque quem tiver que apanhar primeiro, os intercessores. Depois o padre vai lá. Geralmente a gente pede para os intercessores, né? E o pessoal foi visitar. E quando chegou lá na casa, quando foram rezar e tudo, sentiram que justamente no lugar da casa tinha alguma coisa de diferente. Quando entraram na casa, começaram a rezar e sentiram. E aí falaram: olha, você... Ela falou assim: olha, eu estou tanto tempo aqui, acho que uns 2 anos morando, mas nesses últimos 2 anos eu perdi até os meus empregos, por situações que acontecem aqui dentro. Eu entro dentro de casa e não consigo. E aí ela foi procurar saber com o pessoal do prédio, e naquele lugar, na entrada do prédio, do apartamento dela, alguém tinha sido assassinado. Mataram alguém naquele apartamento, mas ninguém foi lá para dar uma bênção. Ninguém foi lá justamente para exorcizar o local. Então, em algumas casas, alguns lugares, situações que vêm frequentemente, não somente espirituais, sensoriais, mas situações que podem ser acometidas ali e que pode causar até males físicos e espirituais sobre alguém da sua casa. Eu espero que todo mundo aqui está com a casa abençoada, né? Eu estou vendo que o padre vai ter trabalho. Mas para que a gente possa lembrar, mesmo que eu não possa, em alguns momentos o padre não consiga, eu, pai, mãe, você é o responsável pela tua casa. E sendo responsável pela tua casa, com a água benta, exorcizada, você pode abençoar a sua casa e deve abençoar a sua casa. Por quê? Se mesmo que alguém da sua casa, mesmo que alguém da sua família se desviou do caminho, você é chamado, você é convidado, você é convocado a ser aquele que, em nome de Jesus, possa também ser aquele que seja fonte de bênção para a sua casa. Para aniquilar tudo aquilo que talvez alguém lançou ou alguém fez naquele lugar onde agora é o teu lar. Uma das coisas que... Eu já estou terminando, viu? Uma das coisas, eu não sei o padre, mas assim, eu tenho... Agora não, Graças a Deus. Mas já teve um momento na minha vida como sacerdote, hoje eu já tenho 11 anos de padre, a gente já está um pouco calejado, né? Então tem situações em que, quando a gente, em nome de Jesus, vai visitar uma família, a gente vai e procura estar em estado de graça. Porque você vai visitar uma família. Vai visitar uma família. E eu me lembro que uma mãe chegou desesperada para mim e disse assim: padre, eu preciso que o senhor visite a minha casa. Sobretudo, visite a minha filha. Porque a minha filha não para, ela está doente o tempo inteiro. Está enferma o tempo inteiro. Eu disse assim: mas sua filha é católica e tudo? Padre, eu batizei ela, mas o senhor sabe como é jovem, né? O senhor sabe como é jovem. Jovem... Quando é adolescente, eu até fiquei feliz aqui. O padre vai ter um monte de padre e freira aqui, viu? Com a graça de Deus, né? Tem até gêmeas aí que eu vi. Viu que eu estou atento, ó. Então, assim, mas chega uma época que aí os jovens, ou os adolescentes, de repente, somem da igreja. Ela falou: minha filha sumiu da igreja. E ela começou-se, com umas amigas, a conversar sobre aquela chamada Wicca. Quer dizer, bruxa. Sobre bruxas, que inclusive tem desenho que algumas crianças gostam. E aí, começou a assistir desenho, começou a ver filmes, começou a comprar livros, começou a comprar bonecos de bruxas, começou a pendurar boneco de bruxa por tudo quanto era canto.
E foi procurando. E ela falou, padre, mas ela não para. Ela está sempre doente, está em cima da cama, está com uma depressão profunda e tudo. Padre, o senhor pode ir lá em casa? Eu falei assim, posso. Aí eu chamei um casal, né? Chamei um casal e eu pus o casal primeiro para entrar, né? Não sou nunca bobo, viu, padre? A gente sempre manda alguém na frente. E era um casal de muita oração, inclusive, esse casal. Inclusive, o casal, até quero lembrar os dois hoje, o André e a Perla, eles não puderam ter filhos, esse casal. E hoje, nessa noite, eles estão recebendo a filhinha deles, adotada, de 5 meses. A Kiara, pode aplaudir. Vai aplaudir. O André e a Perla. E o André e a Perla foram comigo. Eu falei, vocês entram na frente. Aí o André já é esperto, né? Quando o André entrou, falou assim, ih, padre, se prepara. E aí, quando eu entrei na casa, eu já senti algo muito ruim. Né? E aí, fui até o quarto, onde estava a jovem. Quando eu entrei no quarto, no teto, no lustre, tinha uma pendurada, tudo fechado na casa, viu? Tudo fechado, porque ela estava depressiva, tudo escuro, cortina preta, tudo escuro. E tinha uma bruxa. E quando eu entrei no quarto, que eu abri a porta, que eu entrei, que aquela bruxa se virou de costa contra mim. E na hora que eu entrei, eu disse, perguntei o nome da menina, falou, olha, antes de conversar com você, eu preciso limpar o teu quarto. Ela disse, mas por quê? Eu falei, porque não tem condições de eu rezar por você com todo o mal que está aqui sobre você. E André, como não perde tempo, já veio com um saco de lixo. E ali nós fomos tirando tudo quanto era coisa, livros, arranquei aquela bruxa, fui jogando tudo no saco, tudo. Não, jogando. Você quer que eu converse com você? Quer que eu reze com você? Então, enquanto você não se libertar de tudo isso, eu não tenho como falar com você. E fui jogando, tirando todas as coisas, joguei, depois sentei com ela, fui conversar com ela, e depois de um tempo de conversa, ela veio me dizer que há 2 semanas atrás, ela tinha feito um pacto na floresta. E que ela tinha ofertado a alma dela a Satanás. Porque ela queria muito alcançar status, queria alcançar méritos lá no trabalho e tudo. Porém, não foi isso que as bruxas fizeram com ela. E ali eu falei, olha, então, a partir de agora eu queria saber de você se você gostaria de confessar. Porque eu só posso te ajudar e você só vai ser liberta se você realmente fizer uma boa confissão e aí, para você receber a vida nova. E ela disse que queria. Eu pedi para a mãe dela, para o pai e também para o casal saírem do quarto. Eu fui atender a confissão, atendi a confissão, dei a unção dos enfermos para ela. E queira ou não, meus irmãos, o inimigo não fica contente, não fica satisfeito. Aquela jovem, mais ou menos 2 semanas depois, que eu já tinha atendido, que eu já tinha confessado, ela veio a falecer. Porque o inimigo também não ficou feliz porque ela renunciou a ele e aceitou Jesus. Porém, como ela morreu em estado de graça. E pôde se salvar. Quantas vezes muitos de nossos jovens, muitos das nossas casas, muitos das nossas famílias vão sendo impregnados de tantas coisas. Vão sendo levados, jovens vão sendo levados pelas suas amizades, ou na promiscuidade, ou na vida errada. E às vezes o pai e a mãe não percebem. Tem pai e mãe que não percebe. Por quê? Porque está tudo no celular. Um dos grandes males hoje presentes é justamente o celular. Que hoje o jovem acessa tudo quanto é porcaria. Esses dias mesmo
na minha família, quando o meu sobrinho disse que estava com o celular, eu falei, pronto, para minha irmã, você deu a desgraça para ele. Porque meus 3 sobrinhos são meus afilhados, né? Eu disse, se dependesse de mim, eu nunca daria um celular para ele. Por quê? Tem 12 anos. E a gente vai vendo que hoje, crianças de 7, de 9, de 8, de 10, pai e mãe. Só que você esquece que ali é uma porta para o mundo que você, pai, você, mãe, não vai ter limite. Então, meus irmãos, hoje, quando nós escutamos aqui, na oração de Jeremias, olha, não observaram vossa lei, e nada fizeram do que lhe havias imposto, então sobre eles chamasses todas essas calamidades. Se você, pai, se você, mãe, se você não souber pôr limites na sua casa, mesmo que os seus filhos sejam adolescentes, que já sejam jovens, você não vai ter controle sobre os seus filhos e, às vezes, pela própria internet, a desgraça vai bater na tua porta. Eu conheço famílias que chegam um horário, desliga todo o Wi-Fi. Você vai na casa de uma pessoa agora, você não pede água, né? Tem Wi-Fi? É ou não é? Se você não tem Wi-Fi, ninguém vai na tua casa, viu? Já vou avisando logo. Pode ver, viu, senhorinhas, que vocês moram sozinhas assim? Que não tem neto, não tem ninguém, quase ninguém visita, viu? Nem um copo de açúcar ele pede na tua porta. Porque hoje em dia as pessoas querem Wi-Fi. Mas esquecem que essas coisas modernas não é para a nossa destruição, é para nos ajudar em Deus. Seria tão bom se todos nós, quando nos reuníssemos em casa, todo mundo espalhasse uma oração em comum, aos da casa, vamos rezar junto? Mas não, né? Agora no WhatsApp manda mensagem, mãe, eu não vou comer. Não é assim? Está em casa, mas manda o WhatsApp na sala para a mãe. Então hoje, quando nós escutamos essa oração de Jeremias, falando que o povo não ouviu, e que as calamidades se caíram sobre as famílias, sobre as situações, também muitas vezes situações podem estar sendo acometidas na sua casa. E nós ouvimos, desde o primeiro dia, eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e o Senhor está à porta e bate e quer entrar, mas para que Ele entre, eu preciso permitir que Ele entre na minha vida. Eu acho que tem uma música que o pessoal não conhece, da Aline Brasil, né? Não conhece? Entra. Vamos lá? Vamos ficar de pé? Ministério bom. Uma salva de palmas para esse ministério, viu, gente? Se hoje você quer que o Senhor entre na sua casa, estenda a sua mão direita. Diga, Senhor Jesus, nesta quarta noite, neste quarto dia, neste cerco de Jericó, onde eu marcho com a minha casa, com a minha família, eu marcho também em teu nome. Eu peço, Jesus, que tu possas entrar na minha casa, que tu possas entrar na minha vida, na minha família, na minha família, nos meus relacionamentos. E eu te peço, Senhor, que o Senhor possa fazer morada. E ao fazer morada na minha vida, e ao fazer morada na minha história, o Senhor possa transformar, e tirar tudo aquilo que é mal. Se houver alguma coisa que foi feita, sobre os umbrais da minha casa, sobre as paredes da minha casa, sobre o solo da minha casa, que o Senhor possa lavar agora com o seu precioso sangue. Senhor Jesus, entra na minha casa. Entra na minha família. Entra na minha vida. E restaura
restaura pelo teu amor, pelo teu amor, pela tua misericórdia. tua misericórdia. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu pertenço a Ti. eu pertenço a Ti. Em nome da minha casa, Em nome da minha casa, em nome da minha família, em nome da minha família, eu renuncio tudo aquilo que é mal. eu renuncio tudo Se houver alguém Se houver alguém que procurou fazer algum trabalho, que procurou fazer algum trabalho, que andou por caminhos escusos, que andou por caminhos escuros, que andou por caminhos tortuosos, andou por caminhos tortuosos, em nome da minha casa, Em nome da minha casa. em nome da minha família, em nome da minha família, eu consagro a Ti, Senhor. eu consagro a Ti, Eu Senhor. consagro a minha casa, Eu consagro a minha casa, a minha família, a minha família, ao Teu sagrado coração. ao teu sagrado coração. Senhor Jesus, Senhor Jesus, entra Entra na minha vida, na minha vida, na minha história. na na minha minha história. história. Coloca a mão sobre o teu coração agora, fecha os teus olhos, escuta esta música, escuta e reza junto com este canto. Nós que já estamos nos preparando aí para a conclusão desta noite, para a quarta volta deste cerco, cantemos, pedindo que o Senhor entre na nossa vida. Entra, a Porta está aberta, Senhor, não sou digno, mas vim te adorar. entra. A porta está aberta, Quero que comigo venhas. venha ser. Mais uma vez, entra.